Muito bom dia, viu? Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Fred Café com apoio oficial da Melita, a patrocinadora oficial do Fred Café. A Melita que sempre traz um café fresquinho para o nosso bate-papo aqui, especialmente sobre futebol internacional. E nesse momento muito focado na Copa do Mundo de Clubes, a Melita que também oferece pra gente, além do café fresquinho e além dessa conexão entre especialistas em futebol no seu caso e em café no caso da Melita, o cupom CAFRED. Você coloca lá depois das suas compras no site melita.com.br e você ganha 10% de descontos, além de frete grátis em compras acima de R$ 250, tá? A Melita desperta você para sentir mais o esporte. E eu me pergunto, senhorita xícara de café da Melita, se esse é o último Fred Café que eu ainda falo com vocêzinho, com vocêzinha, enquanto o Fluminense é sobrevivente e participante da Copa do Mundo de Clubes. Muito provavelmente que sim. Não digo somente por conta desse desafio de hoje. Aliás, projetarei esse jogo Fluminense e Inter de Milão daqui a pouquinho nesse vídeo. E depois do jogo trago outro vídeo aqui no canal para falar sobre a partida de mais tarde. Mas não só por conta disso, é porque também as quartas de final já são na sexta-feira, né? Se o Fluminense passar. E aí deve ser o Manchester City, e aí a conversa muda de patamar. Como já mudou imediatamente para o Flamengo. E é o primeiro tópico do vídeo de hoje, porque não tinha muito para onde escapar, tá? O Flamengo muito azarado depois de uma campanha quase que irretocável na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, com direito a uma grande vitória sobre um dos poderosos, pelo menos financeiramente, do futebol europeu, o Chelsea, pega logo de cara dois clubes com postura, histórico e futebol com um tom meio intransponível. O Bayern de Munique, minha gente, ele traz pra gente o que significa ser e jogar como elite do futebol europeu. Alguns são, como o caso do Chelsea, economicamente, mas não jogam como tal. E o Chelsea não está sozinho, tá? E daqui a pouco eu vou trazer elogios ao Chelsea, porque conseguiu passar do Benfica, e daqui a pouco pega o Palmeiras, também vou falar da vitória do Palmeiras. Mas o Bayern de Munique ele não só é como joga como tal. E depois de uma temporada de altos e baixos, mais altos do que baixos, o Kompany encontrando uma estabilidade nesse Bayern de Munique, traz a lógica. Deu a lógica para Bayern de Munique 4, Flamengo 2, e isso não é ofensa alguma ao Flamengo, tá? O próprio Felipe Luiz, que eu acho que sai maior desse jogo do que entrou, porque ele conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse momentos muito interessantes e de algum certo domínio sem sofrimento. Mas o próprio Felipe Luiz já tinha feito a leitura das conclusões que esse novo formato do Mundial de Clubes nos dá enquanto perspectiva brasileira, que existe a classe média europeia que não está tão distante de nós como pensávamos, mas existe a elite. E a elite, sim, está muito distante. Porque tem a obrigação de sê-la. Tá? Tem a obrigação de ter essa distância. Tem a obrigação de ter essa distância. Porque é uma elite que é como é que se diz, cara? Rapaz, como é que é o nome dessa palavra, rapaz? Um aspirador de pó. Eu aposto que você não esperava que eu fosse sair com essa. Eu estava tentando lembrar como se fala aspirador de pó. Econômico, né? Da pirâmide econômica do futebol. Então, quando você enfrenta o 1%, quando você enfrenta o topo do topo do topo do topo, que tira qualquer talento do Flamengo na hora que quiser, e de qualquer outro clube abaixo e ao lado do Flamengo e até acima, esse Bayern de Munique ele tem a obrigação, dentro das condições normais de temperatura e pressão, de entregar o que entregou. Portanto, a obrigação do Bayern é jogar mais que o Flamengo, e assim foi. Quem viu um jogo de igual para igual, com todo respeito, estava com um olhar muito pachequista, com um olhar muito pró-Brasil, pró-Flamengo, muito otimista, muito romântico, porque não foi. Eu não vi um jogo de igual para igual. Eu vi o Bayern de Munique agredindo o Flamengo quando desejava fazê-lo. E poupando energia, poupando perna, e administrando em algum ritmo com um quê de pré-temporada, quando essa agressão virava gol. E o roteiro do jogo ofereceu isso com muita facilidade para o Bayern de Munique. 2-0 já com 9 minutos, o Bayern segurou um pouquinho as forças.
Quem é um pouco nerd, como eu já fui, vai se lembrar do Yu Yu Hakusho e do Toguro, que era um chefão boladíssimo, que ele, ao longo do desenho, do anime, ele foi enfrentando o Yusuke, o nosso herói, administrando a própria força, né? Então ele ia com 10% da própria força, com 20%, com 30%, conforme o Yusuke ia melhorando e ficando mais forte. O Bayern de Munique começou levando o jogo muito com fogo alto, e quando percebeu que o fogo alto já tinha conseguido 2-0, foi para fogo médio, com fogo baixo, e não precisava ficar colocando fogo alto o tempo inteiro. E aí, nesses momentos de fogo médio e fogo baixo, o Flamengo conseguiu jogar bem. E isso não é desrespeito ao Flamengo. O Bayern de Munique com fogo alto, ele domina 99% das equipes do futebol mundial. Em 90% das temporadas. Porque em 10% das temporadas o Bayern, pelo menos no retrospecto recente, tem algum tipo de crise média, que é aquela crise que termina na segunda colocação da Bundesliga. O Bayern de Munique bem, como começa bem essa pré-temporada, ou como termina a temporada passada, ainda não entendi onde está essa Copa do Mundo de Clubes na perspectiva europeia, o Flamengo teve períodos muito interessantes. Não são leituras conflitantes, tá? O Flamengo conseguiu, depois de um começo apavorado, atirando no próprio pé, tropeçando nos próprios cadarços e punidos pela eficiência quase que indefectível que pertence à elite, conseguiu se recuperar e não afundar, né? 2-0 com 9 minutos, como a gente muito bem sabe, pode terminar rapidamente em 7-1. Não foi assim. Também, não só porque o Bayern abaixou o fogo, mas porque o Flamengo também conseguiu se situar um pouco, acalmar os próprios nervos e jogou bem entre o 2-0 e o 2-1 e depois, principalmente na minha opinião, na primeira parte do segundo tempo. Para mim aquele foi o melhor período do Flamengo no jogo. Conseguindo controlar, conseguindo não sofrer, não dando tanto espaço para o Bayern de Munique e agredindo de alguma maneira com alguma frequência, tá? Mas estava jogando bem no primeiro tempo, 3-1, porque deixou um latifúndio de espaço para o Goretzka finalizar e fazer o terceiro. E é isso que diferencia, mais uma vez voltando à eficiência, separa o joio do trigo, sacou? Porque o Flamengo errou, tropeçou nos próprios cadarços, atirou no próprio pé? Sim. O Flamengo só perdeu porque errou? Não. O erro é só por causa de erro do Flamengo? Não, o erro é causado pelo Bayern de Munique. O jogo tem dois lados, volta e meia, o lindo gol de um lado é a horrível falha do outro, a glória é a tragédia. Então, né, são dois lados na mesma moeda em muitos momentos. E os erros do Flamengo também foram causados porque o Bayern de Munique, por exemplo, tem um dos menores tempos, se não o menor tempo, de perde e pressiona do futebol europeu. Perde a bola, bum! Demora em média acho que 12 segundos para recuperar. Uma pressão alta, ela é sufocante, né? É sufocante. Calma aí, querido. Tô ouvindo o cachorro? Educado, hein? Educados param de latir. Então, se você estava latindo também, por favor, não volte a latir. Deve ser rubro-negro, tá chateado de eu estar falando desse jogo. O Bayern de Munique força o erro do Flamengo, que eu sei que o erro incomoda, mas ele é forçado porque o Bayern faz isso muito bem. E para além de forçar o erro, a precisão do Bayern de Munique é a precisão de um sniper. O segundo gol do Harry Kane, ele não olha para o gol, gente. Ele nem vê onde que está o Rossi. E ele finaliza no único canto, no único quadradinho daquele canto em que a bola entraria. Assim, esse tipo de precisão, esse tipo de atacante está no Bayern de Munique. Aliás, escrevi nas minhas redes sociais e repito aqui. E eu já falo isso há algum tempo. E eu fico feliz que o Bayern de Munique dê uma plataforma maior para o Harry Kane convencer isso mais as pessoas. O Harry Kane, ele é um dos melhores e mais completos centroavantes do século, do futebol mundial. Ele é subestimado. O Harry Kane é um craque com momentos de gênio. O que ele faz
Ele é um 9/10 ou um 10/9. Ele é um 9/10 ou 10 para as 9, se você quiser dar um apelidinho para ele, para a posição. Eu acho ele é uma ópera. Eu acho ver o Harry Kane jogar é música. Ele é dono de uma das maiores atuações que eu já vi em loco na minha vida. Em uma das tantas vitórias do Tottenham sobre o Manchester City, teve uma no Etihad Stadium que ele colocou todo o jogo no bolso, mas ninguém fez nada, nem o som. O Harry Kane colocou aquele jogo no bolso. Acho que ele saiu com 2 assistências de um gol, numa vitória de 3/2, algo assim, não vou lembrar do placar. Pois bem, mais uma vez ele consegue, em momentos que ele decide jogar, acabar com o jogo. E mesmo sem Harry Kane, o Bayern conseguiria ganhar com muita segurança e com muito conforto, né? Então, assim, era jogo para erro zero? Sim. Mas o erro zero contra a Elite é impossível, é inalcançável. Então, se eu fosse torcedor rubro-negro, eu estaria incomodado? Sim. Mas eu também reconheceria que eu tenho os meus próprios limites e a superioridade do nível do outro lado, ela é inalcançável. Deve doer um pouquinho, porque não tem tanto tempo assim que o Flamengo enfrentou alguém da elite europeia e jogou melhor do que contra o Bayern. Eu estou falando da final do Mundial contra o Liverpool, né? Aquele jogo em 19? Nossa, não vou lembrar. Né? Ou 20, 19. O Flamengo conseguiu fazer um jogo mais próximo do nível do Liverpool do que dessa vez contra o Bayern de Munique. O roteiro do jogo, repito, facilita muito facilitou muito a vida do Bayern, né? E prejudicou muito a vida do Flamengo. E é isso, cara, assim, tenho me incomodado com algumas coisas depois desse jogo e antes desse jogo também. Eu não consigo entender como muita gente achou que seria 50-50, assim. Pô, não é possível, cara. 50-50, é sério? Você acha que se eles jogarem 10 vezes vão ser 5 vitórias do Flamengo e 5 vitórias do Bayern de Munique? Não é possível que alguém acompanhe os dois times e fale isso antes do jogo. Isso não é para dizer que a vitória do Flamengo era impossível, mas era muito improvável. Muito improvável. Muito improvável. Teve gente votando no Rossi e não no Neuer. Pelo amor de Deus. No Pedro e não no Harry Kane. Eu não consigo entender por que você reconhecer a superioridade de alguns rivais, repito, obrigatória, te coloca numa posição de vira-lata, de anti-Flamengo ou de anti-clube brasileiro em questão. Existe um mundo muito bonito de se viver entre o céu e o inferno, né? Entre gente que agora fala que o Flamengo passocou e que, sei lá, entregou os gols, não. E no céu em que tudo é perfeito, tudo cor-de-rosa, ou tudo rubro-negro nesse caso, que é o Flamengo jogou de igual para igual, era 50-50, o Rossi vive um momento melhor do que o Neuer. Pô. E também não foi um choque de realidade não, tá? Olha, tá vendo? Olha, os europeus que vocês falaram que não eram nada. Não. O que a gente, bom, pelo menos aqui no canal e o que a gente conversa na TNT e nos programas, que eu participo pelo menos, é que a elite europeia ela realmente faz parte desse Olimpo. Como consequência da concentração econômica, repito sempre. A nossa conversa, eu acho que o melhor de tudo, a melhor conclusão é que a nossa conversa agora fica mais saudável quando você vê que não está tão distante quanto você pensava que estaria de um Borussia Dortmund, de um Porto, dessa classe média europeia que está muito mais próxima da gente em termos de jogo jogado do que da elite. Um reflexo do mundo, né? Tem muita classe média que acha que está um passo de ser bilionário quando na verdade está um passo de cair sem paraquedas. Pois bem, vamos lá. Passando para Palmeiras e Botafogo. Se eu acho que o torcedor do Flamengo não deveria sair tão revoltado desse jogo contra o Bayern de Munique, porque havia ali uma clara superioridade quase intransponível, o torcedor do Botafogo tem todo o direito de estar revoltado. O Renato Paiva já foi demitido. Isso é outra conversa se eu concordo ou não com a demissão. Na verdade, acho que a conversa era lá na contratação, mas enfim. A postura do Botafogo contra o Palmeiras foi totalmente injustificável. O Palmeiras foi tratado como PSG pelo Botafogo. Isso não é para tirar nenhum mérito do Palmeiras, tá? Eu tô só fazendo uma ponte entre a primeira análise e a segunda, porque eu acho que aí o torcedor do Botafogo, sim,
tem que sair muito revoltado. Primeiro porque deve ser horrível você ir para a Copa do Mundo de Clubes, ganhar do PSG, enfrentar o Atlético de Madrid e ser eliminado por um clube brasileiro. Segundo que ser eliminado por um clube brasileiro faz parte da vida, mas seria menos doloroso se você tentasse jogar bola. Depois do 1-0, do gol do Paulinho, o Botafogo conseguiu agredir o Palmeiras porque mudou a postura, porque teve um senso de urgência, lembrou que podia atacar e conseguiu criar oportunidades que não tinha criado antes. O Palmeiras teve um jogo quase que de cabo a rabo, sem tirar nem pôr, tá? Foi um show de bola de atuação do Palmeiras, não. O Palmeiras jogou o que o jogo pediu e o Palmeiras, ao contrário do que eu previa, e eu previ um favoritismo para o Botafogo por conta da primeira fase do Botafogo e por conta da primeira fase do Palmeiras, o Palmeiras entrou nesse jogo jogando muito mais o que o jogo pedia do que o Botafogo. O Palmeiras dominou o Botafogo até o Botafogo acordar depois do gol do Palmeiras, porque estava já batendo na porta do fim. O Everton poderia não trocar o uniforme e guardar o uniforme para o jogo que vem. Porque o Botafogo não conseguiu criar nada, porque o Palmeiras se defendeu muito bem e controlou muito bem o jogo. Então, tiro o meu chapéu mais uma vez para esse trabalho absolutamente fenomenal de Abel Ferreira à frente do Palmeiras e esse elenco cascudo que cresce em jogo grande, que não sente a pressão e não sente a ocasião. Esse Palmeiras me surpreende por ter conseguido dominar tão bem um dos melhores times do momento no futebol brasileiro. O Botafogo deu uma acordada na Copa do Mundo de Clubes e o Palmeiras mostrou que, talvez contra o Al-Ahly e principalmente contra o Inter Miami, foi muito mais o que o jogo pedia do que o Palmeiras tentou fazer. Entende? Agora precisava fazer mais e o Palmeiras entregou bem mais do que tinha entregado nos jogos anteriores, né? Com exceção da estreia muito boa contra o Porto. Então, a minha conclusão é: esse Palmeiras tem um teto que eu ainda não entendi direito de atuação. Talvez eu entenda melhor no próximo confronto, que aí sim eu acho que dá pra gente falar 50-50. Se jogarem 10 vezes Palmeiras e Chelsea, dá pra ser 5 para um lado e 5 para o outro. Ainda que o Palmeiras tenha problemas, né? O Murilo está machucado, o Gustavo Gomes foi expulso e o Piquerez está suspenso também. São 3 problemas grandes. O Chelsea tem um problema que talvez seja maior do que esses 3 juntos. Daqui a pouco eu falo disso. E também não quero projetar muito agora esse jogo, eu quero mais falar dessa vitória do Palmeiras com um gol de um cara que eu gosto muito. O Paulinho joga muita bola e tomara que ele consiga, enfim, alguma regularidade física depois do que parece que vai ser uma cirurgia necessária, né? Quando ele voltar ao Brasil. Joga muita bola, diferencial. O Palmeiras, ele muitas vezes, ele tem um futebol meio de cartório. Cartório não, desculpa. O cartório não é eficiente. Um futebol mais burocrático, com uma eficiência que precisa de alguém trazer um molho. Alguém na hora do almoço surpreendeu o escritório inteiro, burocrático, com uma refeição maravilhosa, trazendo algo que eleve o espírito daquela eficiência para algo que pode esbarrar na mágica, e o Paulinho é um desses jogadores. O Rafael Veiga foi em tantos momentos da história recente isso, o Dudu. Eu acho que o Paulinho pode ser esse cara. Claro que teve o Endrick e o Estevão, mas esses são tão estrelas ascendentes e não cadentes que, por conta da ordem econômica do futebol mundial, vão ter que ir para outros lugares. O Paulinho pode ser desses caras que foi e voltou e talvez no Palmeiras ele consiga encontrar o que ele encontrou no Atlético Mineiro. Vamos falar do adversário do Palmeiras, portanto, o Chelsea 4, Benfica 1, num jogo que deveria ter durado 90 minutos e durou mais de 4 horas, por conta da palhaçada que é você colocar jogos nessa época do ano em certas regiões dos Estados Unidos. O meu problema aqui não é o protocolo. O protocolo, ele tem toda a correção do mundo de acordo com a ciência e de acordo com tragédias que o próprio esporte dos Estados Unidos já vivenciou e por isso que criou esse protocolo em 2012, quando uma pessoa morreu numa tempestade de raios, acho que num evento da NASCAR de corrida.
Então esse protocolo tá certo. Eu já vivi esse protocolo quando eu cobri a pré-temporada do Manchester City no ano passado, lá nos Estados Unidos. Mas quando isso entra no futebol, e quando você sabe que vai marcar eventos nessa época do ano e que isso pode entrar no seu evento, enquanto FIFA você precisa pedir desculpas e remarcar o que tiver que ser remarcado para a próxima Copa do Mundo. E aí eu quero lembrar a gente, Fred, Charlotte, que foi a sede desse jogo entre Benfica e Chelsea, não estará na Copa do Mundo de Seleções, eu sei. Mas New Jersey estará. Aliás, é o palco da abertura e da final da Copa do Mundo de Seleções. Inclusive, palco da final dessa Copa do Mundo de Clubes, que é o MetLife Stadium. Eu fui nesse estádio. E adivinhem, senhoritas e senhoritos, houve lá atrás, e já houve nessa Copa do Mundo de Clubes, no jogo do Palmeiras, inclusive, acho contra o Al-Ahly, o protocolo, porque é uma região que nessa época do ano está dentro dessa condição meteorológica. Então podemos sim ter, eu já afirmo aqui, com toda a certeza do mundo, que há essa possibilidade nessa Copa do Mundo de Clubes, na final da Copa do Mundo, ou na Copa do Mundo de Seleções, o que aconteceu nesse jogo. Imagina você, um Brasil e Argentina, tô sonhando alto aqui, final da Copa do Mundo de Seleções no ano que vem, o Brasil ganhando de 2-0, de 2-1, faltando 5 minutos, opa, teve um raio, num raio de tantos quilômetros e o jogo vai ter que ser paralisado, opa, a cada meia hora, se tiver mais um raio, vai jogando para frente o retorno do jogo. E podemos ficar 2 horas esperando pela conclusão de uma final de Copa do Mundo. Por quê? Porque a FIFA quer que seja nos Estados Unidos, nesse estádio, sem cobertura, nessa região. Eu acho uma palhaçada. Enzo Maresca está coberto de razão. Isso não é futebol. Isso é um absurdo. O Chelsea estava ganhando de 1-0 antes da paralisação e poderia estar vencendo por bem mais. Administrou e controlou quase que o jogo inteiro, com exceção do começo, quando o Benfica conseguiu agredir um pouco o Chelsea. Sofreu um empate num daqueles pênaltis de VAR, que a regra diz que tem que ser pênalti, e é pênalti. Parecido um pouco com pênalti para o Flamengo. E aí o Benfica empata com o sempre decisivo Di Maria, agora despedindo-se do Benfica, indo para o Rosário Central, voltando para casa. Prorrogação. E aí, se não fosse a expulsão do Prestiani, que prestou um serviço para o Chelsea poderia ter tido mais complicações. Só que aí depois conseguiu traduzir a vantagem que havia tido no campo, enfim, para o placar. O Caicedo mais uma vez jogando muita bola, e aí entra uma questão potencialmente positiva para o Palmeiras. Potencialmente positiva não, já é positiva, mas é potencialmente decisiva para o Palmeiras, que é a ausência do Moisés Caicedo, recebeu o segundo amarelo, está suspenso para o jogo contra o clube brasileiro. E o Moisés Caicedo é o ritmo, o medidor de ritmo, é quem controla tudo nesse Chelsea. Sem o Caicedo, o Chelsea perde o pulmão e a batuta. E eu acho que isso pode ser muito bom para o Palmeiras, que tem as próprias ausências. Mas enfim, eu não quero projetar tanto, que eu quero deixar mais para frente essa projeção. O Chelsea teve, acho que pela primeira vez nessa competição, um problema na atuação do Delap, que não conseguiu criar muita coisa, que não conseguiu aproveitar as chances que lhe foram dadas. E pode ter um novo centroavante já para esse jogo contra o Palmeiras, porque o João Pedro está a caminho do Chelsea e a FIFA permite a inscrição de novos jogadores para essa fase da competição. E o João Pedro, que deve ser oficializado, se é que já não foi na publicação desse vídeo, por 50 milhões, está a caminho do Chelsea. Bom jogo dos Blues, que até aqui também estou achando que está entregando o que o jogo está pedindo, com exceção do jogo contra o Flamengo, em que foi amplamente dominado e em algum grau surpreendido. Vamos ver como que o Chelsea se comporta contra o Palmeiras. Contra o Benfica jogou o que precisava jogar, deveria estar vencendo por mais. Mesmo assim, se não fosse a paralisação, muito dificilmente teria tido a queda na concentração e o azar de ter sofrido aquele pênalti e aquele gol. Antes de passar finalmente para as perguntas que me foram feitas lá no meu Instagram na sexta-feira, e eu vou abrir a caixinha mais uma vez nesta sexta-feira, eu quero projetar rapidamente o Fluminense Inter de Milão. Meu coração já bate, meu coração já acelera antes mesmo de ver o Maraca cantar, ou a torcida transformando o estádio em questão em Maracanã, tomara. Vejo uma diferença parecida com a
de Flamengo e Bayern, tá? Colocaria 70-30. 10 vezes, 7 para Inter e 3 para o Fluminense, e talvez isso sendo um pouco otimista. Por que é parecido com o Flamengo e Bayern, na minha opinião? Porque eu acho que a Inter não é tão boa quanto o Bayern, por mais que tenha eliminado o Bayern da Liga dos Campeões, tá? O Bayern mais estável, ele é geralmente melhor do que a Inter, e eu acho que o Bayern já voltou a ser melhor do que a Inter, e a mesma diferença ali na dupla Fla-Flu, o Flamengo é melhor do que o Fluminense. Também por questões econômicas. A Inter é uma que voltou para a elite no jogo jogado, mas não faz parte da elite econômica. Historicamente mas a Inter tem feito mais ou menos o que o Fluminense faz dentro do organograma do futebol europeu e o Fluminense dentro do organograma do futebol brasileiro, também sul-americano, mas principalmente brasileiro, né? Não é dos mais ricos, mas consegue furar um pouco a bolha, como a Inter furou nas últimas temporadas dentro da Liga dos Campeões e do futebol italiano. Vamos ver agora com esse novo capítulo depois do Simone Inzaghi, deve trocar uma galera. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, a Inter é bastante favorita. Mas um jogo de mata, que não é nem mata-mata, ele pode alterar isso com a beleza da aleatoriedade possível. Num dia inspiradíssimo, o Fluminense pode, sim, vencer e competir com uma Inter de Milão não inspirada. Os dois inspiradíssimos, a Inter normalmente vai levar. Se o Fluminense estiver muito mais inspirado e muito melhor do que a Inter, se jogar parecido como jogou contra o Borussia Dortmund, tem uma chance. Tem uma chance. E eu escuto o burburinho de que o Renato está pensando em espelhar o esquema tático de 3 zagueiros da Inter de Milão e, a princípio, eu gosto muito dessa ideia. A princípio, eu gosto bastante dessa ideia. Mas ainda assim o Fluminense precisa de um dia perfeito e daí de uma Inter imperfeita, fechar os perigos com altíssimo grau de periculosidade das laterais, com o Di Marco, com o Dumfries, atrapalhar o ritmo do Barella, que é o condutor desse time da Inter de Milão, diminuir os espaços para Lautaro, tomar muito cuidado com o retorno do Marcos Thuram, que deve entrar no segundo tempo, se é que não vai ser titular, tentar explorar as velocidades diárias, e não sei em que momento do jogo Serna, Samuel, Keno, precisa explorar essa velocidade porque a Inter tem um sistema defensivo mais lento do que parece. Isso pode ser explorado e evitar os erros na saída de bola. Aquela coisa de erro zero não vai acontecer, o Fluminense vai errar. Mas errar o menor número de erros possível. Esse é o objetivo, na minha opinião, para esse Fluminense. Dito isso, o favoritismo da Inter, sim, mas eu prefiro palpitar com a palpitação do meu coração, que já acelera, e eu vou de vence o Fluminense. Será? Perguntas. João Vitor Lisboa. A sua opinião sobre a periodicidade da Copa do Mundo de Clubes? O Infantino já tá todo serelepe, né? Talvez vão fazer de 2 em 2 anos. Se fosse por mim, eu faria todo ano. Calma aí, querido. Há coisas que só são especiais porque elas são especiais. O que eu quero dizer? O extraordinário não pode ser ordinário. Se você for toda semana para a viagem dos seus sonhos, você vai encher o saco da viagem dos seus sonhos. Você não vai aguentar mais ver aquela praia, ou ver aquela montanha, ou ver aquele avião. Não vai. Então, separe a viagem dos seus sonhos para quando você puder e tiver aquilo como algo especial. Se todos os dias você comer o melhor prato da tua vida, você vai encher o saco daquele prato. O que eu quero dizer, né? Acelerando, não podemos diminuir a periodicidade de qualquer Copa do Mundo. Quando a FIFA começa a falar de reduzir a periodicidade da Copa do Mundo de seleções, eu fico absolutamente revoltado. Precisamos ansiar pela próxima e ter saudades da anterior. Deixa pra ter todo ano o que a gente já tem todo ano, bicho. A gente não precisa... Cara, me irrita muito. O mundo sempre tem que crescer, né? Essa coisa capitalista o tempo inteiro, assim. Precisamos mais e mais e mais, com mais frequência. Não, bicho. Calma. Eu não preciso de Copa do Mundo de clubes todo ano, não. Vamos de 4 anos, tá tudo certo. Acabou de criar o negócio. Renan Rodrigo.
E o Rodrigo na Premier? Onde se encaixaria melhor? Eu adoraria receber o Rodrigo na Premier League, adoraria ter o Rodrigo mais de perto. Eu acho ele um grande jogador de futebol. E o melhor Rodrigo seria titular, atenção, em todos os times. Titular, em todos, o melhor Rodrigo. Não tem Luiz Dias, Gabriel Martinelli, sei lá, Jeremy Doku, Pedro Neto, não vou nem falar de United e Tottenham. Não tem. Titular em todos. O Rodrigo errático, o Rodrigo inconstante, ele briga para ser titular ainda assim na maioria deles. E o Rodrigo, tendo regularidade na melhor posição que ele gosta de jogar, que é a ponta esquerda, se aproxima do melhor Rodrigo com bastante segurança, com bastante confiabilidade. Então, se eu tivesse que escolher um clube para o Rodrigo entrar, eu colocaria o Rodrigo no Liverpool. Acho que seria maravilhoso. Ou no Arsenal. Acho que seriam ótimas opções para o Rodrigo. Mais o Liverpool do que o Arsenal por estilo de jogo. Mas eu acho que o Rodrigo, se tomar a decisão de sair do maior clube do mundo, que deve ser muito difícil, de tomar essa decisão, né? Não sei se é difícil de acontecer, mas deve ser muito difícil internamente tomar essa decisão. Eu acho que seria importante ele ir para um lugar em que ele pode ter o status que ele pode... Ele ter o espaço para atingir o status que eu acho que o teto dele ainda não foi atingido. O Pixie, não sei ler, desculpa. A declaração do Rafinha sobre Mundial e férias. Considerações sobre ela? Cara, eu entendi muita gente ficar de nariz torcido, porque no fim das contas, enquanto leitura de assessoria de imprensa, de relações públicas ali do cara, essa declaração é muito ruim porque ele está batendo numa competição que o público brasileiro está adorando. Então, isso vai torcer o nariz de muita gente, que ele quer que essa pessoa tenha simpatia por ele, porque ele já não joga no clube brasileiro e ele está numa seleção que não tem muita identificação com esse público. Então, essa declaração, por essa perspectiva estratégica, ela é muito ruim. Mas eu não consigo me sentir ofendido por um jogador que acha importante ter o direito de férias. Não há aqui qualquer tentativa de equivalência com o trabalhador. E essa declaração, ela tem um telefone sem fio muito ruim, porque muitas vezes o cara que está do outro lado da linha é um cara que está acordando 4 da manhã para pegar um ônibus, sacou? Pegar 3 ônibus, pegar 2 ônibus. Um cara que está para ganhar em um ano, uma semana da vida do Rafinha. Então é muito ruim quando você ouve o 1% reclamar de jogar bola. No fim das contas é isso que eu acho que irrita tanto, né? Mas no fim das contas, tem jogo demais, bicho. Eu tô adorando essa competição também. Mas não dá pra gente ter tanta competição, tanto jogo. Em algum momento essa bolha vai estourar. E aí o Rummenigge do Bayern de Munique traz também uma equação interessante. Essa bolha também estoura porque os jogadores querem mais salários. E para pagar mais salários maiores, os clubes precisam de mais jogos. E aí uma coisa alimenta a outra, e quando é que essa pança cheia vai estourar? Eu não sei. Léo Barão. Fred, sou pai de um Frederico de 9 anos, único Fred da turma e também o único tricolor em uma ilha. Ele é uma ilha em um mar de flamenguistas. Como que foi para você essa conexão com o Fluminense? E ele me pergunta, o Léo, se eu também era o único Fred. Um abraço pro meu xará, de 9 anos de idade, tricolor como eu. Cara, assim, sim, eu era o único Frederico. Aliás, quando cresci, demorei muito tempo para fazer as pazes com o nome Frederico. Sempre preferi Fred. Eu detestava o Frederico. Até hoje eu acho que eu não gosto muito do meu nome, não. Mas o apelido eu gosto, por isso até que, né, adoto ele como nome oficial. É oficioso. E ser tricolor na época do seu Frederico, de 9 anos, é uma delícia. É um mar de rosas perto da minha geração. Eu era tricolor com 10 anos de idade, aquela idade em que você começa a, de fato, entender que aquele seu clube é o seu clube para a vida. Antes disso, acho que há uma maleabilidade de você ir para um lado para o outro, papapá. Quando você começa a definir essa relação, eu tinha 10 anos e o Fluminense estava na 3ª divisão. Eu ia para escola numa van, né, que pegava os alunos da região ali, e o motorista, o seu Luiz, vascaíno,
e o Vasco estava voando naquela época, tô falando de 98, 99, né? Aquele Vasco e aquele Fluminense, e ele ficava me enchendo o saco todos os dias para eu virar a casaca, para a casaca do Vasco. E não virei, bicho. Consegui resistir. Eu acho que, inclusive, essa pilha do Luiz me deixou mais irritado e mais disposto a marcar posição como o tricolor. Vários amiguinhos meus e amiguinhas que eram tricolores mudaram de time naquela época. Para Flamengo, para Botafogo. Tá todo mundo melhor que o Fluminense. Especialmente o Vasco. Então, para o Frederico de 9 anos hoje, fica tranquilo. Na minha época, que foi realmente um marcador de caráter. João Leme me pergunta como é que é viver em Manchester. Cara, Manchester, eu sou absolutamente apaixonado e um amante dessa cidade. Eu gosto mais de Manchester, inclusive, do que da própria Inglaterra, do próprio Reino Unido. Eu adoro mais o fato de morar em Manchester do que morar no país. O que eu quero dizer com isso? Eu acho a cidade, a história da cidade, a personalidade da cidade, o berço da Revolução Industrial, um histórico que entra na personalidade das pessoas, de uma classe trabalhadora, dos sindicatos, do futebol como representatividade dessa classe, a música. Manchester, meu amigo, na década de 70, na década de 80, foi um dos maiores celeiros do rock e uma profusão de talentos da Smiths, Oasis, James, Joy Division, que depois foi o New Order, várias outras que eu não vou lembrar aqui agora. Parou no tempo depois, é verdade, parou, mas não tem como você ser criativo e um celeiro o tempo inteiro. Mas é basicamente isso, cara. Eu sou apaixonado pela cidade, me recebeu de braços abertos e eu me senti abraçado e abracei. E de verdade tenho uma admiração pelo caráter e pela personalidade dessa cidade. Tanto é que eu tenho a abelhinha de Manchester, aliás. O principal símbolo da cidade de Manchester é uma abelha operária. Uma grande comédia de operários, né? É claro que não é mais assim em Manchester. Isso é um retrato, não é um filme. É um frame de um filme. Mas isso tem um efeito até hoje, acho que na personalidade das pessoas. E eu adoro o sotaque, adoro as pessoas, adoro os bares, adoro a noite. É pra todo mundo? Não. Eu, como um carioca que adorava sol, fico chateado com a ausência de sol? Fico. Mas uma das grandes coisas de fazer parte dessa nossa espécie é ser adaptável. E adaptabilidade não é um problema quando o lugar é tão legal assim. É isso, minha gente. Um beijo pra você. Até o nosso próximo vídeo depois de Fluminense e Inter de Milão. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Vamos lá.